meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Bom dia, povo de Deus. Aqui é o Gilson da comunidade dos discípulos. E hoje, meus amados, nós vamos dar continuidade às nossas aulas dos evangelhos, né? Nós já tivemos aí a introdução dos evangelhos, nós já tivemos o estudo do livro de Mateus e Marcos. E hoje nós iremos adentrar no estudo do livro de Lucas. Mas antes, meus queridos, eu quero trazer aqui uma palavra que está no Salmo 93 e no versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Glória a Deus, né? Irmãos, quando se fala em casa, eu vou trazer uma pequena reflexão sobre isso. Quando se fala em casa, que no Antigo Testamento, irmão, achava o povo hebreu, para eles a casa ali era o tabernáculo, era o templo, né? Que era a casa do Senhor. Mas hoje, irmão, essa casa somos nós, né? Jesus disse que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, hoje nós somos a morada do Espírito Santo, né? E convém para nós estarmos ou buscarmos a santidade. Isso é todo dia, irmão, né? Todo dia nós temos que estar buscando ser santo, né? Jesus ele vai dizer, né? Ele diz: sede santos, porque eu sou santo, né? Então ele diz: sede separados, né? Que santo quer dizer separado. Então nós temos, irmãos, que nos separar das coisas deste mundo, né? O mundo, amado, já não tem mais nada a nos oferecer. A gente só vê tragédia, desgraça, coisa que não presta. Então, que possamos, irmãos, estar aí buscando a santidade no Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós pedimos Tua graça, venha abençoar esse estudo, a cada vida, meu Pai, que se propuser a estudar conosco. Abençoa cada irmão e a cada irmã. Então, meus queridos, nós vamos dar início ao estudo do Evangelho de Marcos. Mas primeiramente nós vamos falar um pouco sobre a pessoa, aliás, de Marcos não, de Lucas. Primeiramente nós vamos falar sobre a pessoa de Lucas. Quem foi Lucas, né? Lucas era médico. Ele também, isso a gente vai encontrar lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Diz assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, também a Demas. Então a gente vê, irmão, que Lucas ele era médico. Lucas não foi testemunha ocular do ministério do mestre, mas era um homem convertido a Deus e cheio do Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, Lucas escreveu essa carta de 24 capítulos, contando com outras obras, com relatos de testemunhas vivas. Isso está em Lucas 1, versículo 1 ao 3. Então nós vamos ver aqui o que é que diz
o capítulo 1, do versículo 1 ao 3 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra do nosso Deus: visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então a gente vê aí que Lucas ele faz o quê? Uma investigação apurada, né? De tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo transmitiu a Teófilo. Então Lucas ele investiga profundamente, irmão. Ele não vai ficar apenas ali naquela coisa rasa, né? Ele realmente vai a fundo para averiguar se realmente havia fundamento naquilo que as pessoas comentavam, que as pessoas falavam, né? Então, hoje em dia não é diferente, meu querido. Você deve também fazer uma investigação na palavra de Deus, para ver se realmente ela é verdade. Até porque hoje em dia nós temos muitos pastores, muitos homens que se dizem profetas, né, de Deus aí, falando coisas que não é de Deus, pregando um evangelho que não é de Deus. Então, nós devemos estar sempre estudando, não só lendo, irmão, porque se você for só ler por cima, você não vai ter um entendimento, mas você deve procurar estudar minuciosamente a palavra de Deus, para que você não venha cair no laço de Satanás, irmão, e ser enganado, porque muitos fazem proveito da palavra de Deus para enganar aquelas pessoas que são incultas, né, que não têm um conhecimento profundo. Bom, entre os 4 evangelhos, de acordo com os biblistas, o evangelho segundo escreveu Lucas é o mais detalhista. Levando em conta também que o mesmo tinha por objetivo instruir a Teófilo, um alto oficial do Império Romano, desejoso de conhecer a verdade e quem tem por significado de nome aquele que ama a Deus. Esse era o significado do nome de Teófilo. Aí Lucas escreve, né, irmão, no capítulo 1, do versículo 4, ele vai escrever, né, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruídos. Quer dizer, Lucas faz, né, toda essa investigação para que nós, né, ou a quem recebeu lá no passado essa mensagem, e para nós hoje temos o que? Certeza, né, da pura verdade que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como foi dito, né, destinado claramente a Teófilo, a obra se estende além das fronteiras, se inclina a todos os gentios, bem como a todos os habitantes da terra, até o dia de hoje, irmãos. Louvado seja Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos. O autor começa essa carta citando: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Capítulo 1, versículo 1. Um claro indicativo de que Lucas é o autor. Essa ideia é bem aceita por todos os estudiosos no tempo. Em versículo dessa carta, o autor Lucas escreve na primeira pessoa do plural, nós, por exemplo, no capítulo 16, versículo 10 e capítulo 20, versículo 5. E isto sugere a certeza de que ele era um grande amigo do apóstolo Paulo, bem como particularmente da igreja daqueles dias.
Para os estudiosos, Lucas foi responsável pela obra de discipulado e edificação da igreja em Filipos. Então, Lucas também, meus queridos, era um discipulador da palavra de Deus para os novos convertidos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, ele acompanha Paulo, né, na evangelização de Roma durante o primeiro aprisionamento dos apóstolos. Lucas, amados, ele escreve esta carta por volta de 63 anos depois do Senhor Jesus Cristo, pois a carta de Atos não contém nenhuma informação sobre os fatos posteriores ao fim dos 2 anos de prisão do apóstolo Paulo em Roma. Então, recapitulando, né? Lucas é o autor do Evangelho de Lucas, no caso, o terceiro Evangelho, né? Lucas, ele é médico e ele também é o que? Evangelista. Então, Lucas cuidava das pessoas, né? Do ser humano em si, do tratamento físico, quando a pessoa estava doente, mas também ele cuidava das almas das pessoas. O tema, né? Escreveu aos gentios. O autor apresenta Cristo como filho do homem, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas traça a genealogia de Jesus Cristo até Adão e não até Abraão. No Evangelho de Lucas, em seu sermão inaugural, Jesus asseverou que Elias não fora enviado a muitas viúvas de Israel, e sim a Serepta, na terra de Sidom. Da mesma sorte, Eliseu não purificou nenhum dos muitos leprosos que havia em Israel, mas tão somente a Naamã, o sírio, um samaritano e um judeu. É o herói de uma das mais coloridas parábolas do Evangelho de Lucas. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um foi e voltou para agradecer. E esse era samaritano. A data, lendo-se de Atos 1 até, do versículo 1 até o 3, subentende que o livro de Atos foi escrito um pouco depois do Evangelho de Lucas. Assim como a data, o lugar onde Lucas escreveu o Evangelho é incerto. As cidades sugeridas são Roma, Efésios e Corinto. Então, meus queridos, não há uma localização correta. Bom, gente, eu queria agradecer. Essa foi mais uma das nossas aulas, né? O terceiro Evangelho, Lucas. E a gente já vai começar a trabalhar no Evangelho de João. Eu agradeço aí a participação de vocês, né? Vocês estarem aí nos ajudando, assistindo as nossas aulas, né? Que sirva de aprendizado para cada um de vocês, certo? Vocês possam se dedicar ao ensino, né, da palavra de Deus, pois com certeza vai trazer bons frutos para vocês na vida espiritual, no crescimento de cada um. Eu gostaria aqui de deixar uma palavra, né, de Deus para cada um. Diz assim, está no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meus queridos, que essa palavra fale ao seu coração, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo e deixe
Deus, né, ele trabalhar dentro de você. Não fique com o coração endurecido, petrificado, né? Mas seja sensível à voz do Espírito Santo, pois nós estamos vivendo hoje em tempos difíceis, irmão. Nós não sabemos hoje o dia de amanhã. A gente vê tanta coisa acontecendo, tanta doença, tantas epidemias se alastrando pelo nosso mundo, né? Pelo nosso país, e às vezes a pessoa não sabe o que pode acontecer a ela. Quantas são as pessoas que morrem sem Cristo, né? Morrer um dia, todo ser humano vai morrer, mas imagine você morrer sem Cristo. Você já se perguntou para onde você vai? Né? Então, Deus, ele tem essa resposta para você, né? Para onde você vai após a sua morte, né? Então, Deus, ele tem o melhor para você. Não pense que a vida é somente aqui, neste mundo material, mas Deus tem algo muito além do que os nossos pensamentos eles possam imaginar. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.